Oi, pessoal, boa noite, estamos aqui de novo. Domingo, dia de descanso. Como sempre, nós procuramos abordar temas polêmicos. E a finalidade do nosso canal é essa: abordar temas polêmicos que mexem com todos nós, enquanto cidadão, né? Hoje eu vou falar da Lei 13.340, mais conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha. Por que eu vou falar dessa lei? Eu tenho observado nos programas de televisões, pelo menos uns dois apresentadores de programas populares, eles se referem que no Brasil não temos leis, que o Congresso e os legisladores não criam leis para punir exemplarmente as pessoas que costumam a infringir a lei já existente, né? E eu sou polêmico quanto a isso. Pelo menos dois apresentadores desses que nós temos no Brasil, dois falam com maior autoridade, como se conhecesse tudo dos códigos, tanto civil como do Código Penal brasileiro. Eu fico analisando e pensando, será que essas pessoas, principalmente esses dois apresentadores, não tem ninguém que o assessore, que não, olha, não fala isso, que isso aí não condiz com a verdade. Lógico que nós aqui do canal não temos a pretensão de ser donos da verdade, não, de forma alguma. Nós abordamos esses temas políticos aqui no nosso canal, que é para levantar o debate, levantar a bandeira. Então vamos direto ao assunto. Eu vou falar da Lei 13.340, e mais conhecida como a Lei da Maria da Penha. Esses ditos apresentadores enchem a boca e o peito de orgulho quando fala que não tem lei. Por isso que existe violência contra a mulher. Eu não concordo. E vou falar para vocês o porquê eu não concordo. A Lei Maria da Penha, depois que foi promulgada, eu pergunto a você que está me ouvindo agora: a violência contra a mulher aumentou ou diminuiu? A lei do feminicídio fez diminuir o assassinato de mulher ou só aumentou? A lei de crimes hediondos, no geral, com essas leis, a violência aumentou ou diminuiu? Tá claro, né? Não diminui em nada. Em nada. Ao contrário, a violência vem aumentando. Então o problema não é falta de lei. O problema é cultural, educacional. Porque nós temos aí a lei do feminicídio, que agravou o crime de feminicídio e 1/3 da pena. O assassino é condenado de 12 a 13 anos, em regime fechado, recluso. Isso não intimidou esses vagabundos que costumam violentar a mulher. Crimes hediondos no geral diminuiu? Não. Continua crescendo gradativamente, ano após ano, na sociedade brasileira. Eu não estou aqui defendendo o Congresso Nacional, porque se você me acompanha, você vê que eu não amenizo quando se trata do Congresso Nacional, dos deputados que temos de Brasília. Mas temos que procurar ser justo. Nenhuma dessas leis que eu citei aqui diminuiu. O estupro diminuiu? Aumentou. O estupro de vulnerável diminuiu? Aumentou. Então não é a falta de lei. A lei está aí, a lei existe.
O problema passa pela cultura da maioria dos cafajestes brasileiros. Cafajeste, porque eu não vou falar que essas pessoas que cometem esses crimes são homens. Porque homens não cometem esses crimes, que nós estamos se referindo hoje aqui no nosso canal. A maioria, esses cafajestes brasileiros, eles estão pouco se lixando para a lei. Eles estão pouco se lixando para a gravidade do crime. Então não é a falta de lei, é a falta de cultura, a falta de educação, a desvalorização do ser humano em geral, por outro ser humano. Tudo isso causa essa violência assustadora que temos hoje na sociedade brasileira. Então, não se iludam quando esses apresentadores sensacionalistas falam que é falta de lei, que o Congresso não se mexe. Se mexe sim. Até por pressão da OAB Nacional, até por pressão de cidadãos como eu e você. Se mexem, sobre isso se mexem. E pressionamos eles, por isso que hoje tem a Lei Maria da Penha, tem a Lei do Crimes Hediondos. Mas vimos com o passar do tempo que essa lei não intimidou a bandidagem, não intimidou os vagabundos, não intimidou os assassinos e não vai intimidar. Para a gente acabar com isso, é um trabalho longo e árduo. É um trabalho educacional, é um trabalho cultural, para que aos poucos possamos ver a nossa sociedade mudando e respeitando a vida de um semelhante. Então fica aqui o meu recado. Quando vocês ouvirem que não existe lei, existe. Discorde, existe. O que não existe é o respeito pela lei. É diferente, mas as leis existem. Nós somos um país que mais temos leis. Mas menos de 50% é respeitada. Agora dizer que nós não temos leis é no mínimo um absurdo, é no mínimo uma falta de conhecimento. É um absurdo isso. Então eu peço para vocês, não se iludam com essas falácias desses apresentadores de televisão que andam falando isso. A Lei Maria da Penha veio com a intenção de acabar com a violência contra a mulher. Nós vimos, não resolveu, não acabou. Inclusive, eu sempre cito quando eu tenho oportunidade de falar que medida protetiva não protege ninguém. Onde que já se viu um pedaço de papel proteger a vida de alguém? Isso não existe. A lei está aí, mas o que deveria acontecer, eu não canso de falar. Teve a denúncia sobre o cafajeste agressor. Manda para o judiciário essa medida protetiva. E o juiz que receber, manda esse delegado ir até o seu gabinete e pede para ele, olha, fundamenta melhor isso aí, que eu não vou dar medida protetiva. Vou dar a prisão preventiva. E aí começaria, e tem meios legais para que o delegado e o judiciário façam isso. Mas não fazem. Quer dizer, o problema, a lei existe. O problema é cumprir com a lei. Com que a lei possibilita para a polícia e possibilita para o judiciário. E até para o Ministério Público. É porque eles só andam a metade do caminho e voltam. Tem que ir até o fim. Não é de importância nenhuma medida protetiva. As mulheres se iludem com medida protetiva, põe na bolsa, acha que está seguro com um pedaço de papel. Nem se fosse uma arma de fogo ela estaria segura diante do seu agressor. Imagina um pedaço de papel. Não pode isso acontecer. Não pode enganar essas mulheres dessa forma.
que os operadores da lei e da justiça estão fazendo. Estão enganando todas as mulheres. Porque é assim, o cafajeste agressor, quando sabe por terceiro que a ex-mulher, a ex-namorada, seja lá quem for, foi até a delegacia e está com medida protetiva, o cafajeste tem a tendência de antes estava com raiva, aí passa a ficar furioso e querer responder à mesma altura. Aí acontece os feminicídios. Se vocês levar em consideração e analisar as matérias, vocês vão ver que a maioria dos casos de feminicídio, as vítimas tinham medida protetiva. Então isso vem provar que medida protetiva não protege ninguém. O que protege a vítima é o judiciário e junto ao Ministério Público da prisão preventiva, um cafajeste desse. Porque o cara pegar uma prisão preventiva, aí sim ele vai pensar duas vezes antes de cometer um feminicídio. Fora isso, não adianta. Não adianta. O que estamos vendo é a quantidade de feminicídio aumentando na nossa sociedade, mas os trâmites legais não mudam, continuam o mesmo. Então o debate o debate de hoje é esse. Para que vocês não se iludam com esses apresentadores sensacionalistas, dizendo que não existe lei. Existe a lei, sim. Resta todos nós nos unirmos e fazer cumprir a lei, cumprir o que já existe. Aí sim nós vamos dar um basta. E outra coisa, o problema da violência doméstica, a violência contra a mulher, você que é homem está me ouvindo, o problema não é só da mulher como você pensa, o problema é nosso. O problema é nosso enquanto sociedade. Enquanto a sociedade nem um todo não vestir essa camisa de luta em prol da vida, da preservação da vida das mulheres, elas vão continuar sofrendo as consequências desses cafajestes agressores. Tá? Eu quero aqui agradecer a vocês por estar aqui. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Dá sua opinião sobre o tema. Se tiver alguma coisa que você não entendeu, põe aqui no seu comentário, que eu respondo todos os comentários. E nós vamos se aprofundar mais nesse assunto, até você ficar satisfeito e entender todo esse tema que foi abordado hoje. Tá bom? Eu agradeço. Fiquem com Deus. E obrigado por estar aqui no nosso canal.